Prezados irmãos, a minha esposa costuma dizer que o tempo passa demasiado rápido e já cá estamos no final de mais um ano, não é? Este será o último sábado de 2024 e rapidamente se aproxima então o novo ano de 2025. Durante estas últimas semanas eu tinha estado a pensar do que é que eu vou falar hoje. E, para ser sincero com os irmãos, estava um pouco renitente em apresentar este tema hoje. Normalmente, no último sábado do ano, faz-se talvez uma de duas coisas, ou uma revisão, não é, de como foi o ano, ou então uma resolução para um novo ano, certo? Hoje queria fazer estas duas coisas, mas um bocadinho diferente. Não vou fazer uma revisão do último ano, mas vou fazer uma revisão dos últimos 2000 anos, pode ser? Mas tem um objetivo final. O objetivo final é nós, no final, tentarmos fazer um compromisso com o Senhor para o próximo ano. Normalmente, quando se fala em resoluções para o novo ano, tem-se aquela ideia de que, normalmente, as resoluções, ao fim das primeiras semanas, lá se vão as resoluções. Mas eu queria vos dizer que não é sempre assim. Eu fiz uma resolução de novo ano em 2011, já vai há algum tempinho, certo? Que dura até hoje. E mudou a minha vida completamente. E era sobre isso que eu queria falar convosco. Mas antes de chegarmos lá, vamos fazer uma viagem pelos últimos 2000 anos. Nós vamos falar de história. Aqueles que gostam de história, se calhar vão gostar, não é? Os que não gostam de história, se calhar vai ser um bocadinho aborrecido. Está bem? Mas tentem acompanhar, porque eu prometo que a conclusão que nós vamos chegar é que é importante. E então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma viagem na história das doutrinas. Está bem? Últimos 2000 anos aconteceu muita coisa na igreja cristã. Havia doutrinas na igreja primitiva que foram o quê? Foram-se esquecidas, desviadas, perdidas, proibidas, mas depois foram redescobertas, certo? Sabem isto, certo? Ok, então nós vamos estudar muito rapidamente, só assim ao de leve, não se assustem, 17 doutrinas. Ok? Tenho 2 minutos para cada uma. E vamos ver rapidamente o quê? Como é que ela foi perdida e como é que ela foi recuperada. Para, no final, chegarmos a uma conclusão que eu acho que é bastante importante. Ora, vamos lá ver se isto funciona. Muito bem. Será que isto funciona? Eu vou precisar mesmo que isto funcione hoje, senão vamos estar aqui até às 2. Ok, está a funcionar. Ok, então, o cristianismo, ao longo dos anos, foi-se dividindo. Sabem porquê que se foi dividindo? Por questões que é? Doutrinárias, certo? Questões doutrinárias. A primeira divisão foi logo no século V, que representa aqui embaixo a Igreja do Oriente. Não temos tempo para entrar nesse pormenor. Houve uma outra divisão bem grande que resultou nas igrejas ortodoxas, mas hoje isto é como se divide o cristianismo. São cerca de 2,6 mil milhões de pessoas, é a maior religião do mundo. O cristianismo é a maior religião do mundo. E por isso, quando vos perguntarem qual é a vossa religião, o que é que vocês respondem? Somos cristãos. Ok? Se perguntarem a vossa igreja ou denominação, então o que é que vocês respondem? Adventistas do sétimo dia. Mas a nossa religião é o cristianismo. O catolicismo representa cerca de metade dos cristãos, 1,3 mil milhões de pessoas. O protestantismo, cerca de 1.000 milhões de pessoas. A ortodoxia bizantina, 220 milhões de pessoas. A ortodoxia oriental, 62 milhões. Restauracionismo antitrinitário, que segundo os estudiosos da história das doutrinas, não consideram eles como protestantes. Então há uma secção à parte. Basicamente, aqui inclui-se os Mormons e os Testemunhas de Jeová, ok?
dentro deste restauracionismo antitrinitário. E depois temos as igrejas do Oriente, que já vêm lá do V século, da divisão que houve. Eu vou-me focar no protestantismo. Dentro do protestantismo está dividido a meio entre o protestantismo histórico, são cerca de 500 milhões de membros, e o protestantismo moderno. O que é que separa estes dois grupos? É que o protestantismo histórico resultou de diferenças doutrinárias ao longo da história, que foram criando novas denominações, enquanto o protestantismo moderno não é tanto as questões doutrinárias, mas sim o relacionamento que se tem com Deus. Perceberam? Sim? Portanto, histórico era as questões doutrinárias, o moderno é a maneira como se celebra, a maneira como se relaciona com Deus. Dentro do protestantismo moderno, a grande maioria dos membros pertencem às igrejas pentecostais, ok? E outras denominações semelhantes que não encaixam, então, no protestantismo histórico, que a base é doutrinária. Então, nós vamos nos concentrar no protestantismo histórico, está bem? O protestantismo histórico divide-se nestes grupos, atualmente. Temos que o maior grupo é o anglicanismo, ok? A Igreja da Inglaterra, que se espalhou pelo mundo. As igrejas batistas vêm logo a seguir, juntamente com o luteranismo. As igrejas reformadas normalmente são conhecidas como presbiterianos, ok? Ou seja, são aqueles que adotaram as ideias de Calvino. Portanto, o luteranismo vem do Lutero, como é óbvio. As igrejas batistas vêm, juntamente com o anabatismo, de vários líderes também, como Menno Simons, etc. O anglicanismo vem do Henrique VIII de Inglaterra, influenciado por Tyndale e todas as reformas que existiam na Inglaterra. Mais tarde vemos o metodismo, que tem cerca de 800 milhões de membros, o adventismo, 22 milhões, restauracionismo, 7 milhões, anabatismo, são daí os irmãos, os citas e os quakers. Ok? As igrejas protestantes históricas todas se encaixam num destes perfis. Agora, a pergunta que vamos tentar responder o mais rápido possível, vou tentar o mais rápido possível, não é? É, como é que surgiram estes movimentos e porquê? Porquê que surgiram estes movimentos? Quais foram as tais descobertas doutrinárias que levou à existência do protestantismo histórico? Muitas vezes referimos que o protestantismo começou com este homem. Sabem quem é este homem? Isto é um discurso, é um quadro de um discurso que Lutero fez lá em Worms, na Alemanha, okay? Na Dieta de Worms, onde ele, pela palavra de Deus, deixou todos sem resposta. Porque isto é o foco do protestantismo histórico. É o quê? A palavra escrita de Deus, ok? A redescoberta da palavra escrita de Deus. Então nós vamos começar por aqui. Um dos pontos, e que Lutero ficou conhecido, foi por, de facto, ele ter pregado 95 teses ali naquela porta, que na altura era um bocadinho diferente, agora está mais evoluída, na igreja do castelo de Wittenberg, certo? E ele pregou lá 95 teses a falar contra as indulgências, ou seja, o facto da igreja, na altura, vender títulos. Faziam o que com esses títulos? O que é que supostamente faziam as indulgências? Não me deixem sozinho. Comprava-se o perdão dos pecados. Eu tenho lá em minha casa uma indulgência que eu comprei na internet. Não comprei para perdão dos meus pecados, comprei por razões históricas. Eu gosto de ter provas físicas do passado. Tem lá uma indulgência que é do século passado. Passada e assinada por o Papa da altura, que deu a alguém, vendeu a alguém para perdão dos pecados. Mas o que é certo é que este homem olhou para a palavra de Deus e ele não descobriu indulgências na palavra de Deus. Ele não descobriu que se pode comprar o perdão pela palavra de Deus. Aliás, ele descobriu que a salvação, que a justificação, que o perdão dos nossos pecados, vem por quê? Pela fé. A graça já lá vamos, ok? Salvação pela graça, justificação pela fé. Muito bem. Perdão pela fé, o que quer dizer a justificação pela fé. Então, isto é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que a igreja primitiva acreditava. Paulo extensivamente falou que somos justificados pela fé, se somos salvos pela graça, como estava a dizer, já vamos falar da graça mais à frente, por meio da fé, isto não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie.
Isto era uma doutrina da igreja primitiva. Mas o que é que aconteceu? Reparem bem, a igreja de Roma começou a enfatizar cada vez mais o mérito das obras, das indulgências, como estávamos a falar, e sacramentos como meios de alcançar a salvação. A salvação passou a ser vista como algo mediado exclusivamente para a igreja, tirando o foco da fé pessoal em Cristo. A teologia se distanciou de onde? Das Escrituras. E práticas como a venda de indulgências reforçaram a ideia de que salvação pelas obras ou pela intervenção da igreja. Segundo a tradição luterana, protestante luterana, aconteceu o seguinte: Lutero estava lá em Roma. Era um sonho, um privilégio, um padre católico, como ele era, um monge católico, poder ir a Roma. Foi uma maior decepção da vida dele ter ido a Roma. Foi a maior decepção. O que ele viu lá não era o que ele esperava. Ele esperava ver um centro de santidade e não foi o que ele encontrou lá. Segundo a tradição, e nós não sabemos exatamente se a história é mesmo assim, mas não foi assim e representa aquilo que aconteceu, Lutero estava lá, em frente à igreja de São João de Latrão, que era a antiga sede da igreja de Roma. Tem lá, até hoje, um edifício que se chama Santa Scala. A Santa Scala é um edifício que ainda hoje funciona. E Lutero, há mais de 500 anos atrás, estava lá. E o que é que ele estava lá para fazer? Aquilo que ainda hoje as pessoas vão lá fazer. Subir uma escada de joelhos. Sabiam? Tem lá uma escadaria, desde o tempo de Constantino, okay? Foi trazida pela mãe de Constantino, pela Helena, e ela foi colocada lá. E até hoje, cristãos de todo o mundo vêm de propósito a Roma para subir esta escada de joelhos. Sabem porquê? Sabem o que é que significa para um cristão católico subir a Santa Scala de joelhos? Significa o perdão de todos os pecados. Então Lutero, lá estava ele, a subir esta escada de joelhos. Só que Lutero tinha um problema, sabem qual era? É que ele descobriu, em dois locais diferentes, em duas fases diferentes da sua vida, uma Bíblia. E ele não só descobriu a Bíblia, como ele começou a estudar a Bíblia. E sabem o que acontece quando nós começamos a estudar a Bíblia? Eu digo-vos que é muito perigoso estudar a Bíblia. Porque a Bíblia transforma as pessoas. E era isto que estava a acontecer na vida de Lutero. E quando ele estava a subir as escadas, qual foi o versículo que lhe veio à mente? Romanos 1,17, que diz assim: mas o justo viverá pela fé. Este homem queria a todo custo ser salvo. Sabem o que é que ele fazia? Ele autoflagelava-se. Chicoteava-se ele próprio. Ele dormia no chão numa cela vazia. E ele fazia todos os sacrifícios possíveis e imaginários à busca do perdão, à busca da santificação, à busca de a reconciliação com Deus. Sabem que ele nunca encontrou até este dia. E neste dia, lá naquelas escadas, na sua mente, o que é que ele ouviu? O justo viverá pela fé. Ele levantou-se, foi-se embora de Roma. E a sua vida nunca mais foi igual. E ele dedicou toda a sua vida a pregar a palavra de Deus e a ensinar que não há nada que eu possa fazer para merecer ser perdoado. E que o perdão dos pecados é pela fé em Cristo Jesus. Isto é muito interessante porque Romanos, reparem o que é que diz, como está escrito. Está escrito onde? Paulo disse, não é? Está escrito, o justo viverá pela fé. A minha pergunta para vocês é, está escrito onde? Pois é, Paulo também conhecia bem as Escrituras. Está escrito em Abacuque 2,4 que diz, o justo pela sua fé viverá. Isto é uma doutrina transversal e por isso eu queria destacar nesta doutrina exatamente Martinho Lutero. Foi um homem que se destacou na sola fide, um dos 5 pilares do protestantismo. Mas ele não foi o único. Todos estes líderes e reformadores protestantes, desde o John Wycliffe, João Russo, Lutero, Zwingli, Tyndale, Calvino, Edwards, certeza que já ouviram falar algum destes nomes. Todos eles
acreditavam na justificação pela fé. Ok. Como eu vos disse, nós vamos falar de 17. Eu não vou poder estar neste pormenor em todas as 17, nós estaremos aqui até às 2 da tarde. Por isso, algumas eu vou avançar rapidamente. Nas mais importantes, eu vou parar um pouco. Valdenses. Os valdenses foram um exemplo de uma outra doutrina. A doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Alguém sabe o que é isto? O que é o sacerdócio de todos os crentes? É uma doutrina bíblica. Diz Pedro, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido. Diz-se em Apocalipse, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Qual é o centro desta doutrina? É a ideia de que todos nós sem exceção, devemos, em primeiro lugar, estudar, em segundo lugar, partilhar, certo? E acreditar que nós não precisamos de um guia espiritual ou de um sacerdote, podemos ir diretamente a Deus. Perceberam? Sim? O povo dos valdenses foram um exemplo vivo de quem acreditava nisto. Por exemplo, já lá vamos. Como é que esta doutrina se perdeu na história? O sacerdócio passou a ser visto como papel exclusivo dos líderes religiosos, que eram considerados os únicos intermediários entre Deus e os homens. A salvação foi associada à participação nos sacramentos administrados exclusivamente pelo clero. Com as escrituras indisponíveis para o povo comum, a ideia de que todos podiam estudar a Bíblia e exercer um papel ativo no serviço de Deus foi abandonada. Então a Bíblia foi retirada. O papel de estudar por nós próprios, de partilhar o Evangelho, passou a ser exclusivo de quem? Dos líderes religiosos. No entanto, Pedro Valdo e os valdenses foram um exemplo vivo que isto não é verdade. Sabem que quem era Pedro Valdo? Era um empresário que descobriu o quê? A Bíblia. Ficou tão apaixonado pela Bíblia que ele, com o seu próprio dinheiro, financiou a tradução da Bíblia para o franco-provençal, a língua lá da região. E foi daqui que surgiram, lá no norte de Itália, junto com a fronteira da França e também na parte da França, naquela zona, que surgiu um povo que se centrava no estudo e na pregação das Escrituras. Mas sabem que Pedro Valdo nunca foi um sacerdote. E os valdenses nunca estiveram preocupados com isso. Mas todos eles achavam que tinham o quê? A obrigação de estudar por eles próprios e partilhar o Evangelho. Mas o sacerdócio de todos os crentes foi defendido por a grande maioria dos reformadores protestantes. Todos estes defenderam esta doutrina. Segundo o grande pilar do protestantismo, sola Escritura. Não é? Já falámos sobre isto. Penso que não precisamos perder muito tempo com esta doutrina. Acreditamos que é a Escritura que é a base da nossa fé. Acreditamos, como os bereanos, que sempre que um pregador diz alguma coisa, nós, para sabermos se ele está a falar certo ou errado, o que é que nós temos que fazer? Temos que ver, certo? Afinal, ele tem razão. Ou então, não, aqui não diz isso. Certo? Isto foi um dos pilares, então. O que é que aconteceu na história? A Igreja de Roma começou a... O que é que diz aqui? A dar uma autoridade superior às tradições eclesiásticas e aos decretos papais acima das Escrituras. A autoridade para interpretar as Escrituras foi monopolizada pelo clero, e especialmente pelos papas e pelos seus concílios. A Igreja foi mantida em línguas como o latim, inacessível ao povo comum, e a leitura das Escrituras foi desencorajada e até proibida. Durante algumas alturas da Idade Média, era proibido um cristão ter a Bíblia. Houve cristãos que foram mortos por ter uma página da Bíblia com eles. Era proibido. Um dos grandes precursores desta doutrina foi John Wycliffe. E ele foi como ele é conhecido, a estrela da manhã da Reforma. Foi ele que, pela primeira vez, traduziu a Escritura para uma língua mais, digamos assim, universal, para o inglês. E foi ele que, juntamente com todos estes, dedicaram a sua vida a pôr a Bíblia nas mãos das pessoas, a traduzir a Bíblia para que o seu povo, o seu país, pudesse ter acesso às Escrituras. John Wycliffe na Inglaterra, Jacques Lefebvre na França, Lutero na Alemanha. A tradução da Bíblia do Lutero
uniformizou o alemão e tornou o alemão a língua que é hoje. Olav Petri na Suécia, Tyndale na Inglaterra, a herança algum tempo depois do Wycliffe. Já ouviram falar da Bíblia King James? É uma excelente tradução da Bíblia. Sabiam que 70% da Bíblia King James é baseada na tradução do Tyndale? Ele foi o grande precursor depois da Bíblia mais tarde que foi escrita, King James. Hans Townsend na Dinamarca e... quem? João Ferreira de Almeida em Portugal. Ele foi um dos reformadores. Sabem qual era a denominação cristã de João Ferreira de Almeida? Igreja Reformada Holandesa. Ele em jovem, se batizou nessa igreja. E qual foi o foco dele desde muito jovem? Sabem qual foi? Ter a Bíblia em português, para que os portugueses pudessem ter acesso a quê? É verdade. Foi uma das pessoas mais influentes na história de Portugal. Solos Cristos, outra base do protestantismo. Só Cristo. Só Cristo é o quê? O nosso mediador. O que é que aconteceu na história? Com o tempo, o clero passou a ocupar um papel de intermediário entre Deus e os homens. Começou a haver veneração das relíquias, intercessão dos santos, culto a Maria. Começaram-se a afastar o foco de Cristo como o único mediador. Foi introduzida a ideia que a salvação dependia dos méritos das obras, das indulgências, participação dos sacramentos, em vez de ser um dom concedido exclusivamente por quem? Cristo. Isto foi outro foco do movimento protestante. Queria destacar aqui João Hus, lá na República Checa, que dedicou grande parte do seu ministério a pregar exatamente isto, só Cristo. Mas este foi um foco também transversal a todo o cristianismo. Eu queria vos dizer que estas doutrinas que nós tivemos a ver até agora, sim, muito rapidamente, não é? Nós estamos a fazer aqui um quadro geral com o objetivo de tirar uma conclusão daqui a bocadinho, está bem? Mas estas são mais ou menos transversais ao protestantismo. No entanto, não existe só uma igreja protestante. Nós já vimos, existem vários grupos de protestantes que se dividem por quê? Por diferenças doutrinárias. A primeira diferença doutrinária dentro do protestantismo, logo no século XVI, foi esta: a Santa Ceia. Não sei se vocês sabem, mas o cristianismo adotou, durante o período medieval, uma doutrina chamada, tem nome difícil, está bem? Transubstanciação. Transubstanciação quer dizer literalmente que na Santa Ceia o pão e o vinho se transformam literalmente em Cristo. E que as pessoas literalmente estão a comer Cristo e literalmente a beber o sangue de Cristo. Isto é um bocado estranho, não é o que eu estou a dizer? Mas é essa a crença medieval. E os reformadores disseram, isto não faz sentido nenhum. A Bíblia não fala disso. Aliás, o que é que a Bíblia fala? Fazei isso em memória de mim. Portanto, é aqui. É algo que relembra alguma coisa. Não é literalmente o corpo de Cristo ou o sangue de Cristo. Aliás, na igreja primitiva era isso que eles acreditavam, que eram símbolos. Não há referência à transubstanciação. De onde é que vêm estas ideias? E agora aqui começa a ser mais importante, está bem? O pensamento grego e as teorias filosóficas, especialmente de Aristóteles, começaram a moldar a teologia da igreja. E este foi um dos pontos. Este conceito de substância foi introduzido para tentar explicar a transubstanciação. E a Igreja Católica Romana consolidou a doutrina da transubstanciação quando? Em 1215, no Concílio IV de Latrão, afirmando que apenas... Agora reparem aqui. Qual é a diferença? O que é que interessa de eu acreditar que o corpo de Cristo está exatamente lá nos elementos, ou seja, no pão e vinho, ou que é apenas um símbolo? Reparem no que é que isto quer dizer. Afirmando que apenas o clero, os sacerdotes, tinham o poder de fazer o quê? Transformar o pão e o vinho em quê? No literal corpo de Cristo. Ou seja, criando uma dependência da igreja para a mediação da salvação. Perceberam? Sim ou não? Por isso, se é um símbolo, não é preciso o quê? A autoridade do sacerdote
para trazer a salvação por Cristo. Percebem? Então isto faz toda a diferença. Mas como eu vos estava a dizer isto, eu queria destacar aqui este homem, o Rico Zwinglio, foi o grande reformador que lutou pelo fim da transubstanciação. Ora, aqui começam as diferenças. Porque Zwinglio e Lutero foram reformadores em simultâneo, um na Alemanha e um na Suíça. E eles encontraram-se, porquê? Para unir os esforços, certo? E eles estiveram a debater as doutrinas bíblicas e encontraram terreno comum em tantas coisas. Mas houve uma doutrina que eles não deu para se juntarem. Sabem qual foi? A transubstanciação. Lutero lutava ainda um bocadinho com esta doutrina, mas Zwinglio não se juntou a Lutero por causa desta doutrina e seguiram, digamos assim, caminhos de reforma diferentes. Mas o Zwinglio não estava sozinho. Wycliffe, Lefebvre, Hus, Tyndale, Menno Simons, João Knox e muitos outros acreditavam que a Santa Ceia é apenas um símbolo. Outro, matrimónio dos sacerdotes. O que é que estamos a falar do celibato? Isto é um conceito bíblico, o celibato? Não. Há algum problema em alguém fazer celibato? Em decidir ficar solteiro e dedicar-se ao Evangelho? Há algum problema? Então qual é o problema do celibato? É ser obrigatório. Perceberam? Paulo é um exemplo de celibato, sim ou não? Sim. Pedro é um exemplo de celibato, sim ou não? Não. Porquê? Porque o Pedro era casado e levava a sua esposa nas suas visitas. Então, realmente é isto que a Bíblia diz. Aliás, diz que um bispo seja irrepreensível e praticando celibato. É o que diz? Não. Diz marido de uma mulher. De onde é que vêm estas ideias? O ascetismo foi algo que começou a ser criado dentro do cristianismo logo no 4º, 5º século. O que era isto? Era que as pessoas começaram a ter uma ideia de que o cristianismo estava a ser corrompido. Certo? Estava ou não? Estava. Então qual foi a ideia de alguns cristãos? Vamos nos isolar, criar umas comunidades isoladas para vivermos longe do mundo, para não sermos contaminados. Então esses locais passaram a ser chamados de mosteiros. Ok? Então começou a surgir a ideia que essas pessoas eram espiritualmente superiores aos outros cristãos que não viviam nos mosteiros. E este é o ascetismo, que enfatizava o quê? A renúncia dos prazeres terrenos, como uma forma de alcançar maior espiritualidade. E no 4º século o celibato começou a ser considerado uma maneira de espiritual superior a quem não era. Mas só no século XII, em 1123 e mais tarde em 1134, tornou-se obrigatório, pela lei eclesiástica, o casamento dos sacerdotes. Grandes reformadores lutaram contra isto. Queria destacar Olavo Petri, que se casou em 1525, para mostrar claramente que os sacerdotes, que ele era um sacerdote, podiam se casar. Mas todos estes líderes da Reforma Protestante, todos estes se casaram. O primeiro sacerdote, na realidade, a casar-se em 1522 foi o Rico Zwinglio. Em 1525 foi o Martinho Lutero e o Olavo Petri. Todos eles acreditavam que era melhor não existir celibato obrigatório e, para provar o seu ponto, todos eles casaram. Martinho Lutero com a nossa amiga Catarina Van Bora, que foi um auxiliar fundamental para Martinho Lutero. Eu vou avançar agora um bocadinho mais rápido, está bem, senão não chegamos ao fim, porque o que interessa é chegarmos ao fim. Mas esta próxima doutrina é aquela que eu considero das mais importantes na história do cristianismo. E vocês já vão ver porque há duas doutrinas que são muito importantes e guardei-as aqui um bocadinho mais para o fim. Esta doutrina é a imortalidade condicional. Que nome difícil, não é? E vem em oposição a uma outra doutrina que é a imortalidade da alma. E eu acho extraordinário esta doutrina porque a Bíblia diz o seguinte, em 1 Timóteo: o único que tem imortalidade é quem? Já me deixaram aqui sozinhos, não é? Já adormeceram todos? Ainda não.
Ainda estão aqui comigo? Sim? Vou repetir. O que é que a Bíblia diz? Qual é o único que tem imortalidade? É Deus, é o Senhor. E também diz em 1 Coríntios que os salvos vão ser revestidos de quê? Vai-lhes ser entregue aos salvos o quê? A imortalidade. Quer dizer que eles não a têm. Concordam comigo, sim ou não? Ok. Então, de onde é que vem esta doutrina da imortalidade da alma? Mais uma vez, a mesma história. A doutrina da imortalidade condicional foi amplamente defendida pelos pais da Igreja. Por exemplo, Clemente de Roma, Inácio, Justino Mártir, etc. Eles ensinavam que a imortalidade é um dom concedido aos justos na ressurreição, enquanto os ímpios enfrentam a destruição. Contudo, e vamos começar a reparar um padrão, não é? As influências filosóficas gregas, e especialmente do platonismo introduzidas por Clemente de Alexandria e Orígenes, popularizaram a ideia da imortalidade da alma. Após Orígenes, os seguintes passaram a defender a teoria platónica da imortalidade da alma no cristianismo. Tertuliano, Cipriano de Cartago, Ambrósio de Milão, Cristóstomo e Agostinho. E foi este último, já no V século, Agostinho, que fez o quê? Que consolidou esta doutrina como um padrão na Igreja. Apesar de quê? Apesar de grupos como os valdenses, reformadores como Wycliffe, Hus, Tyndale, Lutero, todos rejeitaram esta doutrina e defenderam a mortalidade da alma até à ressurreição. Então já estamos aqui a ver que algumas doutrinas foram mudadas não pela própria Igreja, mas por ideias que vieram de onde? Do paganismo, da filosofia grega. E esta foi uma delas. Um dos maiores defensores da imortalidade condicional foi o William Tyndale. Mas ele não foi o único. Todos estes, mesmo, e agora aqui aparece aqui no fim um reformador novo, não é? Muitas vezes é posto como cientista, mas ele escreveu mais sobre religião do que ciência. Ok? Nunca foi um sacerdote, mas Isaac Newton foi um grande defensor da imortalidade condicional. E porquê é que eu queria parar um bocadinho nesta doutrina? Porque por mais estranho que pareça, reparem, o pai do luteranismo, os precursores do anglicanismo, o pai do anabatismo e mais tarde das igrejas batistas, o pai dos hussitas, os grandes líderes da reforma protestante acreditavam na imortalidade condicional. Não acreditavam na quê? Na imortalidade da alma. Mas hoje, todo o protestantismo acredita na imortalidade da alma. E eu acho que isto é incrível. Sabem que os adventistas do sétimo dia estão praticamente sozinhos a acreditar que a alma não é imortal. E isso é muito estranho para mim. Porquê? Porque isto era uma doutrina central por toda a reforma protestante. E como vamos ver, esta doutrina e a outra que vamos ver mais à frente são as mais perseguidas até hoje dentro do protestantismo. E se é certo que a maior parte dos cristãos protestantes viraram as costas a esta doutrina, não há nenhuma hipótese de nós apagarmos a história de que os fundadores do protestantismo todos acreditavam na imortalidade condicional e não na imortalidade da alma. Vamos avançar? Sim? Mais uns minutinhos? Já estamos há quase meia hora. Certo? Ainda estão a aguentar? Ok, vamos lá. Estas vou avançar rápido. Mordomia cristã. A Bíblia apresenta como o cristão é um mordomo de Deus. Tudo pertence a Deus e nós temos a obrigação de quê? Nós próprios pertencemos a Deus, por isso devemos cuidar de nós próprios, cuidar das coisas que Deus nos deu, cuidar do nosso tempo, cuidar do nosso dinheiro, cuidar dos nossos dons e desenvolvê-los para a honra e glória de Deus. Isto foi uma ideia que se perdeu durante a Idade Média, não vamos estar aqui a perder muito tempo com esta doutrina, mas foi uma ideia que foi retomada pela história das igrejas reformadas. Heinz Tausen, da Dinamarca, foi um grande defensor, mas não foi o único. Mais uma vez aqui o padrão, não é? Desde Lutero, Zwinglio, todos eles defendiam a mordomia dos cristãos. Agora, uma outra doutrina que dividiu a reforma protestante foi esta. O batismo dos crentes, sabiam? Foi dividido a reforma protestante por causa disto.
A Bíblia apresenta-nos o quê? Que o batismo é algo fundamental na vida do cristão, sim ou não? Mas o que é que diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado. E vemos inúmeros textos bíblicos que dizem que creram e então foram batizados. Então, Jesus foi batizado como adulto. Todos os batismos mencionados na Escritura envolvem pessoas que primeiro ouviram o Evangelho, aceitaram o Evangelho e depois foram batizados. Não existem exemplos bíblicos do batismo de quê? No entanto, por todo o cristianismo, surgiu a ideia que os bebés deviam ser batizados. Isto surgiu... Bom, eu vou avançar, penso que os irmãos conhecem mais ou menos, esta não é tão importante, mas Menno Simons foi um dos que mais lutou contra esta doutrina. Ele juntou-se a um novo movimento lá na Holanda chamado os Anabatistas. Já ouviram falar? Não foi ele que fundou, mas foi ele o grande líder dos Anabatistas. Qual era o ponto dos Anabatistas? Diferente do resto do protestantismo, sabem? Está no nome, não é? Anabatistas. Eles acreditavam que só se devia batizar o que é? Já vos perdi outra vez. Só se devia batizar quem cresce. Ou seja, as pessoas tinham que ter consciência do que estavam a fazer. É interessante que mais tarde esta ideia passou também para os batistas também acreditam nisto. E quem é que mais acredita nisto? Os adventistas. Mas sabem que, apesar de muitos dos líderes protestantes acreditarem nesta doutrina, hoje a maior parte do mundo cristão continua a batizar bebés. Avançando, soli deo glória. Glória somente ao Deus. Foi mais uma das descobertas do protestantismo. O que é que isto significa? O que é que diz a Bíblia? Devemos adorar a quem só? E não devemos ter o quê? Imagens de escultura. É bíblico isto sim ou não? Isto foi uma das grandes lutas do cristianismo. Gostaria de destacar aqui, mais uma vez, desculpem lá, só parar aqui um bocadinho. Os cristãos primitivos recusavam-se a adorar imagens ou ídolos. Os cristãos primitivos foram mortos por não aceitar a idolatria. No entanto, as tradições pagãs foram aos poucos incorporadas e no segundo concílio de Niceia, em 787, foi declarado que venerar imagens não era idolatria, mas uma forma de honrar os santos e Deus. A Reforma o que é que achou disto? Não. Calvino foi um dos grandes precursores de glória somente a Deus, mas isto foi transversal ao cristianismo. Aliás, eu queria destacar aqui este senhor do lado esquerdo, o Andreas Karlstadt. Andreas Karlstadt e Lutero eram amigos, e o que é que ele fez lá na Alemanha? Sabem o que é que fez? Começou algo que depois se espalhou por todo o cristianismo. E eles, à medida que se iam convertendo às ideias da Reforma, o que é que eles iam fazendo às igrejas? Karlstadt andou por toda a Alemanha a fazer o quê? A retirar coisas das igrejas. O que é que ele retirou? As imagens de escultura. Todos os santos, todas as imagens da Virgem Maria foram todas retiradas. E é por isso que até hoje todo o protestantismo não tem imagens de escultura. Karlstadt foi um grande precursor disto mesmo. E a última dos 5 pilares, a sola gratia, que já falámos, não é? Que é realmente que a salvação é uma graça que vem de Deus e não podemos fazer nada para ser salvos. Karl Knox foi um dos grandes reformadores de sola gratia, mas foi transversal a todo o protestantismo e hoje é uma doutrina que os protestantes acreditam. E agora quero fazer uma pergunta. E o adventismo? Sim ou não? Sim. Sabem, por muito estranho que pareça, dentro do mundo protestante existe quem acha que os adventistas não acreditam nisto. Sabiam? Mas, de facto, nós não só acreditamos na justificação pela fé, como acreditamos na salvação pela graça. Estamos a aproximar-nos do fim. Liberdade religiosa. Acham que foi algo que foi constante no cristianismo, sim ou não? Não. À medida que a igreja se tornou oficial, começou a não perseguir aqueles que não concordavam. Sim, começou a perseguir aqueles que não concordavam.
Mas sabem o que aconteceu? A Reforma Protestante levou, por exemplo, à formação do anglicanismo e do luteranismo, que eram igrejas protestantes. E sabem o que aconteceu nesses países? Essas igrejas tornaram-se igrejas do Estado. E quem discordava, sabem o que aconteceu? Eram perseguidos. E esses que eram perseguidos, nomeadamente os puritanos, eles fugiram para onde? Para os Estados Unidos. E formaram colónias protestantes nos Estados Unidos. Nessas colónias, sabem o que aconteceu? Quem não concordasse era perseguido. A história se repetiu ao longo do cristianismo. Não só no catolicismo, mas também no protestantismo. Os protestantes também se tornaram especialistas em perseguir quem não concordava com eles. Até que surgiu este homem. Já ouviram falar deste homem? Roger Williams. Ele foi um dos líderes dos puritanos, ok? E quando ele chegou lá, ele mandou muita gente para os Estados Unidos, formaram colónias. Quando ele chegou lá, ele era um líder religioso. Sabem o que aconteceu a ele? Foi expulso da sua própria comunidade por querer o quê? Liberdade religiosa. Por simplesmente defender que, no Estado, qualquer pessoa podia ter, como é que se diz? Podia ser funcionário público, independentemente da sua religião. Nós acreditamos nisto, sim ou não? Sim. Mas ele foi expulso e por pouco não morreu por causa disso. Até que ele fundou uma nova comunidade lá chamada Rhode Island. Irmãos, quando nós defendemos os princípios bíblicos é extraordinário. E já vou falar um bocadinho mais deles, já estamos quase na fase final. Este homem formou uma comunidade chamada Rhode Island, lá nos Estados Unidos, que tornou-se baseada em quê? Separação entre igreja e Estado. Baseada em liberdade civil, liberdade religiosa. Sabem o que aconteceu àquela comunidade? Tornou-se na comunidade mais próspera de todos os Estados Unidos. Ao ponto de influenciar o quê? A Constituição dos Estados Unidos é baseada nas crenças deste homem. Liberdade civil, liberdade religiosa. E fez os Estados Unidos o país que ele é hoje. Bom, falta-me, penso que 2 ou 3, mas há aqui uma que eu gostaria de destacar antes de avançar. Isto são outros que apoiaram a liberdade religiosa. Pergunta, antes de avançarmos. Quem hoje, qual é a denominação cristã hoje que mais defende a liberdade religiosa no mundo? Alguém sabe? Não sabem, pois não. Sabem quem são os líderes das associações de liberdade religiosa nos vários países? São os Adventistas do Sétimo Dia. É verdade. Quem negocia com os governos as leis de liberdade religiosa são os Adventistas do Sétimo Dia, muitas vezes que dirigem as comissões. Na comunidade europeia também é verdade. Portanto, temos aqui a herança do amigo Roger Williams. Interpretação profeta historicista. O que é isto? Isto é muito importante. Isto perdeu-se ao longo da história. Na Bíblia fala que as profecias simbólicas retratam-se com a história. E também fala no princípio de ano. Já ouviram falar disto, certo? Já sim ou não? Isto era algo que a igreja primitiva acreditava, era algo que se perdeu. E de onde é que veio estas ideias diferentes? Veio de teólogos como Orígenes. Lembra-se, já temos ouvido falar deste senhor. O que é que este senhor trouxe? Ideias de quê? Filosofia grega para dentro da igreja. No entanto, eu queria vos dizer o seguinte, eu vou avançar. Para mim, o grande líder da interpretação profética historicista foi Isaac Newton. Porquê? Apesar de todos estes acreditarem na interpretação profética historicista, os primeiros 5 do lado esquerdo, eles chegaram à conclusão que as profecias de Daniel e Apocalipse representavam eventos históricos. Nós acreditamos nisto, sim ou não? Sim. Mas o Isaac Newton fez uma coisa incrível. E ele trouxe o princípio dia-ano para o cristianismo. Porquê? Ele descobriu que a profecia das 70 semanas, que a profecia das 2.300 tardes e manhãs e a profecia dos 1.260 anos não eram 1.260 dias, desculpem, não eram dias, mas eram o quê? Anos. Foi o Isaac Newton. E foi baseado nessas afirmações e nesses estudos de Isaac Newton que reformadores como o Guilherme Miller
acabaram por fazer a interpretação profética, que ainda hoje é aquela que quem usa. E mais uma vez eu queria vos dizer o seguinte: dentro de todo o mundo cristão, os adventistas do sétimo dia estão sozinhos. São os únicos que acreditam na interpretação profética historicista. Todos os outros ou foram para a alegoria, ou para o preterismo, ou para o futurismo. No entanto, o que muitas pessoas esquecem é que não havia o protestantismo sem interpretação profética historicista. Porque foi através desse método que estes reformadores descobriram quem é que era na Bíblia Roma. Que era que é? Babilónia. E sem este método de interpretação, nós não conseguimos chegar a essa conclusão. E isto foi um ponto fundamental. Santificação. A doutrina de santificação foi trazida especialmente pelo John Wesley, mas todos estes líderes reformados acreditavam nisto. E, para terminar, temos duas doutrinas muito importantes. Segunda vinda, Guilherme Miller foi aquele que trouxe esta doutrina, que, mais uma vez, era transversal à reforma. E queria terminar com esta. O sábado. Vou avançar e vou pôr aqui. Vou contar uma história, pode ser? Tem mais 5 minutos? Ou já não? Vou contar uma história. Vocês sabiam que a igreja primitiva acreditava no sábado, guardava o sábado? Sabiam disso, não sabiam? Só que aconteceu uma coisa que é, logo no primeiro século, no dia da ressurreição, uma vez por ano, era celebrado a ressurreição de Cristo. Conhecem? Sim, certo? Domingo de Páscoa judaico, não é o domingo de Páscoa agora, o domingo de Páscoa judaico, era celebrado. Essa celebração começou, ao longo do primeiro e segundo século, começou a passar não apenas uma vez por ano, mas passou a ser o quê? Todos os domingos. Porque não sei se os irmãos se lembram, a igreja primitiva reuniam-se quantas vezes por semana? Quantas vezes por semana a igreja primitiva se reunia? O que é que diz Atos dos Apóstolos? Reuniam-se todos os dias. Guardavam o sábado, mas reuniam-se todos os dias. Está bem? O que é certo é que este conceito de celebrar a ressurreição de Cristo, no segundo século, em Roma e em Constantinopla, passaram a guardar os 2 dias, o sábado e o domingo. Ok? Mas só no sexto século isto tornou-se geral a todo o cristianismo. E, entretanto, depois passou a ser algo de inclusivamente proibido. Eu queria só mostrar aqui um PowerPoint, que era isto. Este foi um documento que eu encontrei quando estava a procurar documentos dos Autos dos Mártires na Torre do Tombo. Encontrei este livro de 1921, que é um compêndio dos mártires da Torre do Tombo aqui de Portugal. E eu queria-vos só dizer isto, o que é? Este é o processo inquisicional contra Gil Vaz Bugalho, século XVI. Gil Vaz Bugalho era um juiz desembargador aqui em Portugal, era alguém importante. E ele foi morto pela Inquisição, porquê? Sabem porquê? O que é que diz? Bugalho foi acusado de observar rituais e leis judaicas. E especificamente, porque é que ele foi morto? Ele é descrito como o quê? Guardando o sábado. Durante séculos foi proibido guardar o sábado. E em toda a Europa havia pessoas que pegavam o quê? Na Bíblia e viam qual doutrina? Do sábado, queriam fazer o quê? Guardar o sábado e eram mortos. Ok? Muito bem. No entanto, eu vou contar esta história muito rapidamente, porque eu acho que ela é muito interessante. O primeiro reformador a descobrir o sábado na Bíblia foi o Andrés Karlstadt. Lembram-se que falámos dele? E ele, entretanto, separou-se do Lutero por causa de uma doutrina. Sabem qual foi essa doutrina? O sábado. As ideias de Karlstadt depois chegaram aos líderes dos anabatistas. E Menno Simons, Andreas Fischer, Oswald Gleit eram líderes dos anabatistas, logo no início.
E o que aconteceu? O Andrés Fischer e o Osvaldo Glatt, eles tornaram-se observadores do sábado. E eu estou a contar esta história porque ela é importante. O Menno Simons não se tornou guardador de sábado, mas escreveu várias vezes a apoiar os guardadores de sábado, a permitir guardadores de sábado dentro do movimento dos anabatistas e também a dizer que, pelo menos espiritualmente, se devia guardar o sábado. Ora, porquê que isto é importante? Porque a partir do movimento dos anabatistas criou-se um outro movimento chamado os batistas. Onde? Na Inglaterra. Eles pegaram nas ideias dos anabatistas e formaram uma nova denominação chamada os batistas na Inglaterra. Peter Chamberlain era um dos líderes da Igreja Batista. E o que é que ele fez em 1642? Abriu a primeira igreja batista do sétimo dia. Porque ele foi buscar as ideias onde? Àqueles líderes anabatistas. Mais tarde, alguns dos seus membros emigraram para os Estados Unidos para formar a Igreja Batista do sétimo dia nos Estados Unidos. No entanto, eles foram tão perseguidos nos Estados Unidos que encontraram refúgio onde? Alguém sabe? Em Rhode Island. Roger Williams os acolheu. E a gente não sabe muito bem qual era a posição de Rhode Island em relação ao sábado, mas ele defendeu acerrimamente os guardadores de sábado e permitiu que eles pudessem existir lá em Rhode Island, até mais tarde a liberdade religiosa se espalhar no país. Porquê que isto é importante? No movimento adventista, quem foi o primeiro adventista, não o adventista sétimo, o primeiro adventista a aceitar o sábado? José Bates. De quem é que ele recebeu? De um líder milerita chamado Frederick Wheeler. Foi o primeiro a guardar o sábado no movimento milerita. E de quem é que o Frederick Wheeler recebeu? De uma mulher chamada Rachel Oakes. E ela era o quê? Batista do sétimo dia. Estão a perceber a ligação? Desde o século XV, começando pelos anabatistas, passando para a Inglaterra para os batistas do sétimo dia, passando para os Estados Unidos para os batistas do sétimo dia, esta mensagem chegou a quem? Ao movimento adventista. Não foram os adventistas que descobriram o sábado. Foi os reformadores protestantes que descobriram o sábado. E isto é a conclusão que eu queria chegar agora no fim. Tivemos aqui 45 minutos quase. E já avancei, já saí fora do PowerPoint e tudo. Porque eu queria vos dizer isto. Não sei se vocês repararam, mas nós vimos 17 doutrinas protestantes. Repararam num pormenor importante. Quem hoje acredita nestas 17 doutrinas? A única denominação cristã que hoje acredita em todas estas 17 doutrinas é a Igreja Adventista do sétimo dia. Duas delas eu quero destacar, o sábado e a imortalidade da alma. Quase ninguém acredita nestas doutrinas, mas elas são doutrinas da Reforma Protestante. E porquê que eu vos estou a falar disso? Porque há um ponto comum em todos os reformadores que nós vimos. Eu quero vos dizer isto, que isto é muito importante. Há um ponto comum em todos estes homens que redescobriram verdades bíblicas. Sabem qual era? Eles eram homens que dedicavam o seu tempo a fazer o quê? A estudar a Bíblia. No ano 2011, no final do ano 2011, eu fiz um compromisso com Deus. Fiz uma resolução de novo ano para 2012. A resolução que eu fiz com Deus foi: eu quero deixar de lado o tempo que eu desperdiço em coisas que não têm jeito nenhum, nos vícios que eu tinha, e quero tentar começar a estudar a Palavra de Deus. Foi o compromisso que eu fiz com Deus no final de 2011. E o ano 2012 começou. E sabem que, para mim, pegar neste livro e ler era a coisa mais difícil do mundo. Primeiro, porque eu tenho dificuldade com a leitura, não é? Dislexia.
E um disléxico ler não é a coisa mais agradável do mundo. Segundo, porque eu não conseguia me concentrar no estudo da palavra de Deus. Mas o que é certo é que eu assumi um compromisso. E esse compromisso mudou radicalmente a minha vida até hoje. Eu quero vos dizer que esse compromisso fez com que hoje eu seja apaixonado por este livro, apaixonado pelas doutrinas bíblicas, apaixonado pela história da igreja, apaixonado pela história das doutrinas. E eu considero para mim que mais nada deste mundo me interessa, a não ser viver o Evangelho e partilhar o Evangelho. E eu queria terminar o culto de hoje a lançar este desafio para vocês. E porquê? Porque a Bíblia diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar. Que faz o quê? O que é que faz? Um obreiro maneja bem o quê? A palavra de Deus. Durante 30 anos eu fui adventista do 7º dia e eu não sabia sequer aquilo que eu acreditava. Eu não conseguia explicar as doutrinas. Eu não conseguia dar um estudo bíblico, irmãos. Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente os discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todas estas 17 doutrinas que nós vimos foram redescobertas porque alguém decidiu pôr no seu coração fazer deste livro o seu companheiro. Alguém decidiu no seu coração pegar neste livro, abrir e dedicar a sua vida ao estudo do que aqui está. E reparou que aquilo que toda a gente acreditava não era de acordo com a palavra de Deus. E o movimento protestante, atrás do movimento protestante, foi o resultado de homens e mulheres que decidiram pôr a palavra do Senhor em primeiro lugar na sua vida. Não tínhamos coragem de dizer ao Senhor que não temos tempo. Se eu tenho tempo para estar 3 horas no telemóvel por dia, se eu tenho tempo de ver as telenovelas ou de saber as séries que existem, se eu tenho tempo para tantas coisas, como é que eu não tenho tempo para aquilo que é mais importante na vida do cristão, que mudou a vida de homens e mulheres do passado e que eu quero vos dizer que quer mudar a tua vida? O maior investimento que o cristão pode fazer é dedicar tempo com o Senhor. Dedicar tempo a abrir este livro, a estudar estas doutrinas maravilhosas. Passar tempo em comunhão com Deus. E eu garanto-te que a tua vida nunca mais será igual. E que o Senhor te pode usar para levar o Evangelho a este mundo. Amém.